Renato Veiga está prestes a sair do Chelsea depois de 6 meses que ele chegou. Ele tá indo para o Borussia Dortmund e a gente vai entender esse caso aqui hoje. Talvez a gente vai entender porque isso aqui é muito preocupante mesmo. Você pode estar pensando agora, pô, mas esse atleta não é nada demais. Só que isso aqui é um efeito em cadeia. Eu já falei sobre a falta de fidelidade de alguns jogadores que a gente contratou e isso entra nessa casa. Durante o vídeo você vai entender exatamente porque eu tô falando isso. A gente vai entender se ele é um traidor, se a culpa é dele, se a culpa não é da direção e também sobre outras possíveis peças do nosso elenco que podem acabar debandando, como João Félix, Nkunku e muitos outros que a gente vai conversar aqui hoje. O impacto que a gente vai ter em campo da saída de Renato Veiga, que pode parecer pouca coisa, mas não é. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e por que a saída de Renato Veiga ela é tão preocupante? Por que eu tô colocando desse jeito? Eu vou tentar explicar pra vocês, cara. Assim, tem uma questão de encaixe de elenco que eu sempre falo aqui no canal, que o treinador prefere X ou Y, que Renato Veiga tem muito bem com o treinador Enzo Maresca. Eu não acho que esse jogador ele veio por causa do fanatismo dele ou porque a direção tava de olho dele. Não, eu acho que ele veio por causa do treinador. O treinador precisa de coisas em específico que ele não tem. Ricardo Pereira era o lateral invertido dele, que fazia a posição com maestria, só que ele não tem nível para a Premier League. Então ele tem que ir atrás de um lateral invertido que consiga fazer essa função e Renato Veiga era este cara, ok? Ele cumpriu um monte de função em campo, um monte de coisa. Ele podia jogar de lateral invertido, no meio de campo, podia jogar na zaga como um zagueiro pela esquerda, ou talvez até como um zagueiro central na seleção de Portugal. Ele cumpria esse papel também. Ele é um jogador com muito potencial, inclusive. Então ele é um jogador essencial do nosso elenco. Muita gente não entende porque tá focado muito em Premier League, tá focado muito em assistir o clube só nesse cenário, e aí você tem uma visão muito errada do jogador. Você não assiste o jogador e não vê as atuações dele em campo, você não tem como comentar o jogador. Eu assisti tudo, ok? Eu assisti tudo. E eu vejo o cara que tem o melhor encaixe pra fazer a função de lateral invertido é Renato Veiga. Eu já falei isso em vídeos aqui. Temos dois caras que encaixam muito bem na posição: Caicedo e Renato Veiga. Um quer ser zagueiro central, o outro é volante. Então você já tem nas mãos aí a coisa toda como ela tá rodando na prática, né? É meio problemática. E aí você pode pensar, pô, mas não tem outros jogadores que podem fazer lateral invertido? Não. E aqui eu te explico como é que isso aqui funciona, cara. Assim, às vezes as coisas parecem muito simples, cara. Você olha e fala, pô, mas não é só o cara ir pro meio de campo? Não. E lembrando que o lateral invertido, né, esse termo que muita gente acaba confundindo, a inversão ela não vem da ideia de invertir o lado. Inversão ela vem da ideia de você sair da lateralização de campo para a centralização do campo. Então o lateral ele joga lateralizado. Quando você inverte a posição lateral, ele joga centralizado no meio de campo. É por isso que o termo lateral invertido existe. Basicamente isso. A parte da inversão desse termo não diz respeito ao lado do campo. O lateral que joga em um outro lado do campo tem outro nome. É basicamente isso. Um resumo aí da explicação do termo. Cara, é muito raro no mercado ter lateral invertido. Muito raro. Assim como é raro você ter um jogador com perfil de um Kyle Walker da vida, por exemplo, que o Guardiola tem. É difícil achar outro cara pra fazer aquilo. É difícil achar um rastreador, um lateral rastreador tão bom em duelo, sabe? É muito raro. É, tipo, pouquíssimos caras. Quando eu montei o elenco do Chelsea aqui, inclusive, eu falei, né, as dificuldades de achar esses jogadores. E, de fato, perder Renato Veiga é muito preocupante nesse lado. Mas também é preocupante em outra parte do campo, que é muito importante também, que é o vestiário, cara. Como é que tá esses jovens, cara? Porque o Chelsea contratou um bocado de jovem, um bocado de jogador que quer estar em campo, que quer jogar. A gente tem João Félix ali o tempo inteiro querendo estar em campo. Quando ele não entra, ele fica bravo e tudo mais. Como é que tá o mental desses caras? Como é que eles estão se comportando? E aí você começa a entender a coisa toda num contexto maior. Porque será que essa galera não vai querer debandar também, cara? Será que eles não vão querer sair depois de um ano? O que é muito bom no papel. A gente vê um elenco bom no papel. Eu falei, inclusive falei muito bem desse elenco aqui quando rolou essa temporada. Eu falei, esse elenco tá bem legal. Gostei de vários nomes que vieram e tudo mais. Mas agora a grande pergunta que fica: a galera tá feliz de estar jogando no Chelsea? Renato Veiga era um jogador que era muito bem tratado pela torcida, que era muito bem visto. O torcedor que acompanha de verdade sabe do desempenho dele em campo. Ele jogou muito bem em vários jogos e apresentava um potencial muito grande aqui pro nosso time. Então ele era bem tratado pela torcida. Ele não era nenhum dos casos como, por exemplo, de Christopher Nkunku, que é extremamente maltratado pela torcida. E ele provavelmente lê essas merdas. Você pode achar que não, mas ele lê. Obviamente, os comentários mais em inglês, definitivamente, né? Ele deve ter um feedback ali bem ruim pra vida dele. Isso deve fazer mal pro mental do jogador. Renato Veiga não era um deles, cara. Então ele tava sendo tratado bem. Ele disse que amava o clube. Quando ele chegou, deu entrevista, falou, nossa, meu sonho é jogar no Chelsea. Falou mil maravilhas e agora ele vai embora desse jeito, sabe? Isso é muito estranho, cara. O que rolou ali nos bastidores, sabe? O que mudou daquele cara muito feliz há 6 meses atrás que chegou pra estar aqui? Será que foi o treinador Enzo Maresca? Será que ele entrou em contato ali com o Enzo Maresca e percebeu que ele não seria utilizado da maneira que ele achava correta e ele falou, não vou continuar no Chelsea, aqui não é lugar pra mim, eu não vou me desenvolver bem aqui? Eu não sei, cara, eu não tenho resposta pra vocês, mas é preocupante. É preocupante porque ele é o começo de algo muito maior. Será que todo jogador que fizer pressão vai poder sair? Será que Enzo Fernandes, se receber uma boa proposta de salário, vai fazer pressão pra sair? E é só fazer pressão que você vai embora? Será que Cole Palmer não recebe uma boa proposta e faz pressão e vai embora
cara também. Como eu falei lá no meu vídeo, eu dei essa previsão aí, né? Muita gente disse que eu tava falando merda. Será que eu tava, mano? Porque Renato Veiga acabou de fazer isso agora, né? Chegar e botar pressão pra sair. E você acha que a direção tá feliz com isso? Não, cara. Ele não bateu a meta financeira dele, cara. Eu duvido que a direção queria tá vendendo ele do valor que vai vender agora. Eles queriam tá vendendo do dobro ou 3 vezes mais, cara. E não chegou no ponto. Era pra ser daqui a 2 anos isso aqui. Não aconteceu. Então a gente tem um problema na mão, ok? A gente tem problemas na mão aqui dentro da direção do clube. Eu espero que vocês entendam isso aqui, cara. Ele tem muita importância dentro do nosso elenco, velho. Eu quero que você entenda um cenário um pouquinho maior. Se a gente entrar no cenário de lesão, aqui a gente entra na parte mais importante. Perdemos Coyle. O que joga na esquerda do campo? Badiashile. Tá lesionado também, mas quando tá disponível, a gente vê que é uma merda, né? Aí tem Cucurella. Pode fazer ali o terceiro zagueiro também. Aí basicamente fica nisso. Aí eu obrigaria a usar mais a direita do campo. Quem que entra ali na direita? Dizazi. Você quer mesmo ver ele em campo? Você acha que não tem uma diferença entre Renato Veiga, Dizazi e Badiashile? Eu acho que tem, viu? Eu vejo o Renato Veiga quase não errando em campo. Badiashile e Dizazi estão de sacanagem desde que chegaram, cara. Assim, Badiashile pelo menos fez uma temporada decente com o Potter. Dizazi é uma desgraça completa como jogador, cara. Assim, eu não queria ver esses caras aqui. Não Renato Veiga. Um cara com potencial enorme. Um potencial realmente muito grande. E ele quebra um monte de galho em campo. Ele pode jogar na lateral, como eu falei. Ele pode jogar no meio de campo. A gente vê uma crise de lesões nos nossos meias. A gente tem Renato Veiga pra poder botar lá. Com o passar do tempo ele vai aprender a função, ele vai pegar mais ritmo, ele vai entender como funciona a Premier League, ele não vai ser um problema no futuro. Então a gente tem um jogador que era muito importante pra o encaixe do elenco no geral, pra quebrar galho, pra ser um reserva muito útil dentro do time. E a gente acabou de perder ele. E perder ele significa ir pro mercado. Ir pro mercado atrás de um ou dois jogadores pra cumprir a função de um único cara que veio do Basel por um valor irrisório, ok? Que não importa aquele valor que a gente pagou. Você tá começando a entender que essa perca ela é muito maior do que o que parece, cara? Assim, às vezes eu olho pra pessoa fazendo críticas e não entendendo o que o nosso elenco tem, mano. No nosso elenco, a gente não tem jogador pra jogar no lateral invertido. O Malu gostou de lateral invertido, é uma merda, cara. O James lateral invertido não deu certo, ficou horrível. Ele jogou muito mal na posição, ele se sentiu completamente desconfortável, cara. Você começa a entender isso, e aí quando também tu começa a entender que no mercado ir buscar um lateral invertido é muito difícil. Tem pouquíssimos em alto nível. E os que estão em alto nível já estão na mão de vários clubes. Eu cito aqui o caso de Rico Lewis, eu cito aqui o caso de Kimmich, eu cito aqui o caso de Alexander-Arnold. São todos potenciais laterais invertidos de altíssimo rendimento que não vão pro Chelsea, porque eles já estão em um clube que paga muito bem, que tá na elite do futebol e eles estão disputando grandes coisas, ok? Então, são jogadores que não vão vir pra cá. Vai ser muito difícil achar um. Aqui mais pra frente eu vou falar sobre um deles, ok? Só que aí você começa a entender essa dor de cabeça nas mãos, né, cara? A gente tá com um problema. E aí tem gente que tá falando, ele é um jogador mau. Não era, cara, não era, de fato, não era. Ele não tá saindo por ser um jogador mau, ele não tá saindo porque ele tá sendo expulso pela direção, o treinador não gosta dele, como eu tô vendo a galera falar. Não tem nada disso acontecendo. O que está sendo noticiado é que o jogador queria jogar na zaga e ele não teve a oportunidade e agora ele quer sair e quer ir pro outro clube. É basicamente isso que tá acontecendo. De fato, que as notícias estão dizendo é isso. Lembrando que eu não sou jornalista e eu não trabalho com essa parte, tô apenas noticiando o que eu vi na mídia, ok? Pode ser verdade ou não, não sei, ok? Eu não sou jornalista. Eu tô confiando na palavra aí dos jornalistas que eu vi como Fabrício Romano. Então, cara, de fato, aqui o que a gente tem é um jogador que em 6 meses não quer mais continuar aqui, cara. É um problema muito grande. E, cara, é um jogador com altíssimo potencial. E aqui a gente entra numa parte que é muito difícil de falar, mano. Por quê? Tem torcedor que não tem como saber qual o potencial máximo de jogador. Tem gente que acha, por exemplo, que Caicedo vai evoluir pra caramba e que ele vai ser, sei lá, Rodri 2.0. É engraçado, de certo ponto. Eu não vejo esse potencial todo de evolução. Tem gente que vê. E tudo bem, você pode enxergar o que não existe. Agora, tem coisas que se você faz análise de jogador, como eu faço aqui no canal, você consegue saber. E Renato Veiga tem um altíssimo potencial. Altíssimo. Assim, não é só porque ele joga um monte de função e ele joga as funções bem e ele executa da maneira correta, sem ter problemas. Não é só isso. É o jogador em si, cara. Ele tem boas características, ele tem um bom passe, ele tem uma boa capacidade de jogo de corpo pra lidar com pressão, que pode evoluir muito. Ele só não tinha o ritmo da Premier League, porque ele veio do Basel, de uma liga bem fraca. Ele tava começando a pegar o ritmo ainda. Então é um jogador com muito potencial, com boas valências e com quase nenhuma fraqueza. Uma coisa muito positiva de um jogador é exatamente isso, cara. O cara ter boas valências positivas e ter poucas fraquezas realmente pra que alguém explore ou que ele tem que resolver lá na frente. Ele tinha um altíssimo potencial, cara. Potencial pra ser um zagueiro central de elite, potencial pra ser um volante do nosso time, potencial pra ser um dos melhores laterais invertidos de toda a Europa. O ponto é que ele não ia entregar no início. Assim como o Mark Gill, eu falei que ele precisava de pelo menos um ano pra começar a abrir uma disputa com o Nicolas Jackson, Renato Veiga tava na mesma casa. Ele precisava de pelo menos um ano pra se adaptar à Premier League, pra entender o que era aquela liga, pra pegar o ritmo certo, e aí a gente começar a utilizar ele como a peça principal. E em menos de um
um ano ele conseguiu mostrar atuações mais consistentes que muitos dos nossos titulares, que só são titulares porque eles são priorizados em valor financeiro e porque eles são jogadores mais velhos, mais experientes que ele, que já tem experiência na liga. Óbvio que o treinador não vai arriscar nessa parte e jogar um jogador na linha de fogo, não pode fazer isso, ok? Então entenda este cenário todo, esse todo que existe, ok? Eu quero que você bota na sua cabeça isso aí, porque tem torcedor que tá falando de uma maneira muito errada sobre o caso, cara. Assim, ele era um excelente jogador com muito potencial, eu deixo isso aqui bem claro pra você. E agora a gente tem um Chelsea que vai ter que pensar, o que que a gente faz agora? Com ele saindo, vai ter que ir pro mercado, não tem saída, não tem meio termo. Ah, é só trazer um moleque da base. Não existe isso, cara. Moleque da base não tem nível pra jogar na Premier League com regularidade. Poucos são os casos. O único que eu vi aqui é o nosso querido Josh Akpom, que parece ser muito correto e não parece sofrer de maneira nenhuma. Então é um jogador que a gente vai poder contar aí. Só que ele é da direita do campo, não da esquerda. Eu volto a falar, se Renato Veiga sair da esquerda, a gente vai ter que começar a usar jogador e já mostrou que pode fazer muita cagada dentro dos jogos. Então o Chelsea vai ter que ir pro mercado. E aí tem algumas opções. A melhor opção, talvez a opção que consiga fazer lateral invertido por um bom valor e que se encaixe em todos esses padrões que a nossa direção hoje pede, é Miguel Gutierrez do Girona. Miguel Gutierrez é excelente em cumprir função tática, ele é excelente em cumprir instrução dos treinadores e inclusive Michel elogiou bastante ele, né, a capacidade dele de fazer esse tipo de coisa. É um cara que consegue fazer a função hoje que o Cucurella faz, né, de ser um lateral de sobreposição ou um lateral que vira um meio atacante ali por dentro, e ele é bem mais perigoso que o Cucurella, ele consegue entregar um pouco mais nessa parte. Então a gente tem um cara potencialmente melhor que ele, eu coloquei ele dentro do elenco da temporada exatamente por causa disso, e ele ainda tem um altíssimo potencial de virar um lateral invertido também, porque ele já faz algum tipo de inversão, só que talvez ele só precise aprender com Enzo Maresca a fazer essa função da maneira correta. Então ele é a melhor opção que a gente tem em questões de valor de mercado e o que ele pode agregar pro nosso time. Agora achar um lateral invertido pra esquerda vai ser um trabalho muito grande, nem eu sei exatamente como fazer isso, cara. Eu sei alguns nomes que podem fazer essa função, que poderiam ser um possível lateral invertido, lembrando que você também não tem esse foco de ter na esquerda do campo. Você pode simplesmente botar um cara na direita e trazer um outro cara pra esquerda pra compor a zaga, e aí você usar o lateral invertido só na direita. Pode também acontecer esse cenário aí. A gente tem alguns nomes pra isso, é o que a gente tem hoje nas mãos. Dentro do nosso elenco, os laterais invertidos que a gente tem, que conseguem jogar a função. Melhor de todos, Caicedo, o lateral invertido foi lindo. Segundo melhor, que encaixa corretamente, Renato Veiga, né, tá indo embora. A gente tem Cucurella, que consegue fazer um lateral invertido com alguma qualidade, não tem tanto problema, mas também não é a melhor coisa do mundo, não é um foco ali de um time de Premier League ter ele como lateral invertido. Ele é bem fraquinho no meio de campo. Não tem mais ninguém. Assim, eu não lembro de mais ninguém que faz essa função direito. Você começa a ver como é preocupante? É complicado, né? Não é tão simples assim. Então a gente tem que começar a se mexer. O Chelsea precisa começar a se mexer. Não sei como, não sei que forma, mas vai precisar. Talvez André Santos voltando, metendo o Fernandes como primeiro volante e Caicedo na lateral invertida, talvez seja uma solução, cara. Agora a gente tem uma dor de cabeça nas mãos. Antes de eu terminar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like, é muito importante, você ajuda o canal a ir pra frente. Outra função que você pode usar pra esse vídeo pra mais pessoas, chegar essas informações pra mais pessoas, pra mais torcedores, é você usar a opção de hypar o vídeo aí, vai ter na aba de comentários. E se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive eu comentei tudo isso aqui direto lá no Twitter enquanto tava acontecendo, é no meu Twitter, @ddcorvo, me segue lá que você vai ter todo esse contato a mais que aqui eu não posso trazer diariamente ali ou de momento, né, quando tá acontecendo as coisas. E cara, aqui no final eu tenho que explicar uma coisa pra alguns torcedores. Aqui eu vou te explicar. Eu aqui nesse canal eu tenho um trabalho que bastante profissional da coisa. O que eu faço? Eu sei qual é a ideia de um treinador, da direção de um clube e tudo mais, e eu explico pra vocês o que eles estão fazendo, no meu ponto de vista, ok? Você pode discordar e viver com um chapéu de alumínio na cabeça falando um monte de absurdo que não é verdade. Você pode fazer isso também. Agora, o que eu falo aqui, normalmente, você consegue ver na prática. Então, se eu explico pra vocês que a direção do Chelsea tá abordando o valor desse jeito, que tá querendo esse tipo de jogador jovem, esse tipo de coisa, não quer dizer que eu concorde, ok? No meu montando elenco do Chelsea, eu botei jogadores que não estão no encaixe. E eu falei, não importa o que a direção quer. Se ela quiser ser competitiva, ela precisa contratar esses jogadores. Ela precisa ir em jogadores mais velhos também. A gente tá precisando. E eu penso muito nessa coisa de abrir mão de um lado, mas também não deixar a desejar do outro. Então, não é porque a direção do Chelsea tá fazendo uma coisa que eu concorde, ok? Não é porque a direção do Chelsea tá botando a melancia na cabeça que eu vou ficar dando risada. Não é porque a direção do Chelsea, sei lá, vai pular com um motocross e dar um mortal no ar com a moto e eu vou ficar feliz com isso, cara. Tenha senso crítico também, cara. Então tem gente me cobrando, nossa, você não devia estar falando da direção. Eu devia, cara, porque essa direção me dá medo, tá ligado? É uma direção assustadora. É uma direção que parece que não tá preocupada com o fato da gente não ter um centroavante. É uma direção que não tá preocupada com o fato de um jogador precisar de 1 ou 2 anos pra se adaptar à liga. Só parece estar pensando no dinheiro, tá ligado? Parece ignorar o fator humano também na maior parte do tempo. Não é porque a direção do Chelsea tem um jeito de fazer as coisas e que eu noticio de uma maneira
transparente, explicando o lado deles e não dando minha opinião, que eu não tenho opinião. Tem outros vídeos, ok? Eu só não vou ficar falando todo vídeo. Eu não vou ficar o tempo inteiro batendo na mesma tecla. Vai ter mais vídeos daqui pra frente onde eu vou dar mais minha opinião sobre a direção do Chelsea. Mas não é porque eu te explico o que ela faz que eu concorde. E eu não concordo com muito do que acontece aqui. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no final. Já sabe o que fazer se quiser ajudar o vídeo. O like e o hype e o compartilhamento ajudam bastante o canal. É isso, rapaziada. Eu agradeço você aí que me escutou até aqui. Obrigado pela sua presença. É isso. Tchau.